Caiu, tá trancando a nossa live. Vamos esperar um pouquinho. Missionária, quantos dias fazia, né? Demorou um pouquinho para a missionária vir, mas estou aqui. Semana a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre o medo, né? Hoje eu quero falar sobre as três esferas que nós temos, né? A ativação dessas esferas. O que seria isso, missionário? Essas três esferas, elas são o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Se essas três esferas, elas não tiver ativada, não tem como a gente prosperar, não tem como ter saúde emocional, não tem como romper. Então, essas esferas, elas têm que estar ativadas e bem alinhadas. E como eu faço isso, missionária? Vou te contar. Então, eu quero começar pelo espírito. O espírito, ele é praticamente intocável, né? O espírito, ele faz ligação com o Espírito de Deus. Quando você tem essa espiritualidade, né? Essa ligação com Deus, com o divino, com o santo, né? Que você se conecta com Deus, o teu espírito, ele fica ligado. Então, pouco o teu corpo, né? Praticamente nada, o teu corpo, a tua alma, vai tocar no teu espírito. Então, essas três áreas, essas três esferas do corpo, da alma e do espírito. Ai, meu Deus, tá caindo. Elas precisam estar bem conectadas, elas precisam estar ativadas. Para quê, missionária? Para que você consiga romper, para que você tenha saúde emocional, para que você consiga conquistar aquilo que você quer. Então, eu quero começar pelo espírito, né? O espírito, ele é ligado com o Espírito de Deus. Quando você não tem essa comunhão, essa espiritualidade com Deus, o teu espírito fica como se ele tivesse adormecido. Mas quando você tem essa conexão de fé, né? De buscar Deus, de acreditar, né, no divino, de acreditar no santo, de acreditar numa espiritualidade, o teu espírito, ele fica ativado. Então, ele só é tocado por Deus, né? Ele não é atingido pelas nossas feridas, ele não é atingido pelo um descuido que a gente possa ter no dia a dia. Não, esse espírito, ele fica intacto ali. Então, a nossa alma, ela já é um pouquinho diferente. A nossa alma é tudo aquilo que nós passamos durante a nossa vida. Como assim, missionária? Ali na nossa alma tá as nossas emoções, tudo aquilo que a gente gosta, toda a nossa dor, toda a nossa frustração, tudo aquilo que a gente carrega durante a nossa vida fica na nossa alma. Então, por que a importância, né, dessas três esferas estarem ativadas, estarem bem alinhadas? Porque se o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, eles não tiver bem ativados, bem conectados, se qualquer um deles estiver fora de ordem, você não consegue romper. Você não consegue ir para um outro nível, entendeu? É como se tivesse alguma coisa fora do lugar. Sabe quando, se num carro, se uma peça, né, quebra ou um parafuso, não sei, alguma coisa sai fora do lugar, ele não consegue, né, andar bem. Ele não consegue desenvolver. Muitas vezes o carro nem liga se tem um defeito em alguma coisa. Assim funciona nas três esferas. Se elas não estiverem bem alinhadas, nós não conseguimos atingir aquilo que a gente quer. Então, o espírito, ele fica ligado com o Espírito de Deus, quando a gente tem a espiritualidade. Se a gente não tem, ele fica como se estivesse adormecido. Mas a nossa alma, ela já é diferente.
A nossa alma é o campo aonde é imprimido, né? Todas as nossas dores, todas as nossas alegrias, tudo aquilo que a gente passa durante a nossa vida. Então ela já é bem mais complicada. Por quê? Porque ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada. Porque quando a gente nasce como se fosse uma folha em branco, né? Branquinho. E conforme a gente vai crescendo, as pessoas que a gente vai se relacionando, vai se conectando, né? Com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, né? Durante toda a nossa vida, colegas, professores, cada um vai imprimindo algo na nossa alma, seja bom e seja ruim. Então a nossa alma ela fica como se ela tivesse toda muitas vezes em pedacinhos, sabe? Manchada. Às vezes nós temos eventos de alegria, mas também temos eventos de dor. Perdas, nossas frustração. Então, a nossa alma ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada. Para quê? Para que essas 3 esferas, né, estejam ativadas. Porque não tem como eu ativar, eu tenho fé em Deus, né? Eu creio no divino. Tá caindo porque tá carregando. Eu creio no divino, eu creio em Deus, né? E eu creio na espiritualidade. Tá, o teu espírito ele tá ativado. Agora, se tu tem muita dor, se tu tem perda, se durante a tua vida tu só te ferrou, né? A tua alma, ela tá destruída, ela tá abatida, ela tá, sabe? Ela não tá bem. Então, como ela vai estar bem ativada, bem conectada com o teu espírito, se ela tá destruída de uma certa forma? Porque durante a nossa vida, é muito difícil uma pessoa passar pela vida, né, e não ter dores, só ter alegrias, né? É difícil, principalmente hoje em dia. A gente sempre se frustra com alguma coisa, a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? A gente perde um pai, uma mãe. Existem perdas, né? Então, a alma ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. E a ativação da alma acontece quando nós começamos a ressignificar a nossa vida. Missionária, mas como que eu consigo ressignificar a minha alma? Você precisa ressignificar os momentos de perda, de traumas. Você precisa parar e olhar para dentro de você. Olhar para a tua alma. Né? O que está acontecendo? Cada momento que a gente passa, né? Cada episódio de dor que a gente passou, ele aciona um gatilho dentro de nós. Muitas vezes a gente não lembra, mas às vezes durante a nossa vida a gente está numa situação e aquele gatilho ele é ligado. Só que muitas vezes a gente não lembra, porque quando momentos mesmo que existem gatilhos que a gente não lembra. Se a gente foi abusado na nossa infância, se a gente foi abusado por uma figura de autoridade, que era um pai, uma mãe, um tio, um professor, alguém, um vizinho, alguém muito de perto, a gente não consegue lembrar. Mas esse gatilho, quando chega alguém tocando diferente, falando diferente, com aquela malícia, aquele gatilho é como se fosse uma lâmpada que liga. Só que a gente não consegue conectar. Então existem dores que a gente tem que entrar para dentro da gente e ressignificar, né? Muitas vezes precisamos pedir para Deus, outras vezes precisamos fazer terapia, procurar um médico. Para quê? Para que aquilo venha à tona. Porque aquilo está registrado no nosso subconsciente. Né? Existe o nosso consciente, que é o que a gente está vendo, a gente está pensando, e existe o nosso subconsciente. O nosso subconsciente ele fica guardado, armazenado, mas ele é como o quê? Como um alerta. Quando chega o perigo, ele buzina, né? Ele avisa. Só que muitas vezes a gente não sabe. Outras vezes a gente lembra, né? Então a gente precisa ressignificar. Como eu ressignifico? O ressignificar
a nossa alma, as nossas dores, é entender que nós não somos aquilo que aconteceu conosco. Então, se me roubaram, né? Se me prejudicaram, se me caluniaram, eu não sou aquilo ali. Não é sobre mim, é sobre o outro, entendeu? Então eu preciso ressignificar essa dor, né, da calúnia, da perda, e entender que não é sobre mim, é sobre aquela pessoa. Então, eu fui abusado, né? Não foi tua culpa, não foi a culpa da pessoa que foi abusada. Normalmente, quando uma criança é abusada, um adolescente ou até uma pessoa adulta, ela liga muito que a culpa foi dela. Em algum momento ela fez alguma coisa errada e não foi. Aquilo não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o agressor, é sobre o abusador. Então, como que eu ressignifico isso? Entendendo que eu não sou aquilo ali. Uma pessoa que é abusada, ela se sente suja, ela não se sente merecedora, ela não consegue ir para novos níveis na vida dela porque ela se sente que ela não merece, ela se sente suja. Então, a pessoa ela não é isso. Então, o ressignificar é entender que mesmo que aconteceu algo ruim na minha vida, que manchou, que, desalinhou a minha alma, eu não sou aquilo ali. Aquilo aconteceu. E tudo tem um propósito, né? Ah, missionária, mas aonde estava Deus quando aconteceu aquilo? Deus estava ali. Só que tem coisas que Deus não interfere. Porque tem coisas que com as pessoas, não é com Deus. Por que Deus não livrou aquilo ali, missionária? Por que aconteceu aquilo de ruim? Que manchou, que me desalinhou a minha alma? Tudo tem um propósito, né? Um abuso, às vezes é falta de cuidado daquelas pessoas que são autoridade com a criança, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade. Não é tudo culpa de Deus, como muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, fulano me roubou. Por que tu abriu a tua vida? Tu abriu para que aquela pessoa tivesse acesso a isso, entendeu? Então, nós precisamos ressignificar, nós precisamos alinhar nossa alma nessas 3 esferas, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, o espírito, nós já entendemos que ele tem ligação com o divino, né? Ele é pouco acessado sem ser por Deus. A nossa alma é o nosso depósito, é onde é armazenado, é onde fica as nossas dores, as nossas perdas, as nossas alegrias, nossas conquistas. Então precisamos ter uma alma alinhada. Jesus amado com esse celular. Amém. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o nosso corpo, né? Muitas pessoas falam, né? E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, aonde Deus habita, né? Aonde Deus faz casa, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu vou ir na casa de Deus, né? Eu vou lá na igreja. É uma forma de falar. Aquilo lá é uma estrutura, aquilo lá é um prédio. A casa de Deus, o templo de Deus é o nosso corpo. A Bíblia diz que aquele que peca contra o seu corpo, né, com pecados sexuais, com pecados, né, destruindo o seu corpo, ele está pecando contra o templo de Deus, contra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não vai habitar numa casa onde a pessoa se droga, onde a pessoa tem vários vícios, que está destruindo aquele corpo, onde a pessoa está, né, oferecendo aquele corpo para ser destruído por outras pessoas. Então Deus ele não vai habitar naquele corpo. Aquele corpo vai estar um corpo desalinhado, né? Muitas vezes as pessoas pegam doenças, vivem uma vida de enfermidade, de dores, de perdas. Por quê? Porque não souberam ser bom mordomo daquele corpo. Não souberam cuidar do corpo. Então, para esse corpo estar alinhado, eu preciso o quê? Eu preciso tratar ele. Eu preciso tratar ele espiritualmente, né? Para que o Espírito de Deus, ele
tome conta dele e more nele, seja uma casa, né? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso andar de bicicleta, eu preciso jogar, né, fazer algum esporte. Para quê? Para que esse corpo esteja bem, esteja alinhado. Para quê? Para que essas 3 esferas sejam ativadas. Para que o meu espírito esteja bem, para que a minha alma esteja bem, para que o meu corpo esteja bem. Se qualquer uma dessas, né, se o meu espírito, eu não creio em nada, missionária, eu não acredito em Deus, né, eu sou meu próprio Deus, o teu espírito ele vai estar adormecido. Então não tem como tu ter uma vida de desfrute, tu ter uma vida rompendo, tu ter uma vida de abundância, tu ser completo, entendeu? Você precisa ser completo nos 3. Você não pode ser completo só no corpo, ser saradão, ser saradona, né? Se cuidar, não tem o vício e a tua alma tu não cuida. O teu espírito, a tua espiritualidade tu não cuida, né? Tu não te conecta a Deus, tu não busca a Deus, tu não tenta entender que Deus é esse. O que significa tudo isso? Se tu não cuida da tua alma, o que adianta tu cuidar da tua espiritualidade? O que adianta tu cuidar do teu corpo se tu tá cheio de feridas emocionais? Se tu tá cheio de dor? No momento que a minha alma, ela tá destruída, ela tá adoecida, ela tá machucada, ela tá defraudada, ela tá em frangalhos, essa alma, ela vai refletir no meu corpo. Então não vai adiantar eu comer bem, não vai adiantar eu fazer check-up todo ano, não vai adiantar eu me pintar, eu me arrumar, eu fazer academia, eu fazer lipo, não vai adiantar. Tanto é que existem as doenças agora não sei a palavra, somática, eu nunca consigo falar essa palavra. São doenças que vêm para o teu corpo, que o teu corpo, ele acusa, ele mostra que não tem algo, que não tá legal a tua alma. Então o corpo, ele vai te avisar, né, de várias formas. E existe pessoas que ficam toda enzamboada, existe pessoas que, com tudo que é doença, né, doenças de coração, o câncer é falta de perdão, é amargura, é raiva, é ódio, geram câncer, né? Doenças nos rins, doenças no fígado, né? E doenças no pulmão. Então, é tudo por quê? Por causa das nossas emoções, por causa da nossa alma, porque a nossa alma tá tão machucada, tá tão dolorida, tá tão, esmigalhada, que ela vai automaticamente vir para o nosso corpo, através das enfermidades. E se eu não consigo, né, tratar essa alma, eu não vou conseguir tratar o corpo. Eu vou tomar um monte de remédio, mas eu vou morrer por causa daquele câncer. Eu vou, né, me destruir por causa daquelas doenças. Então, nós precisamos cuidar da nossa alma, tratar a nossa alma. Uma alma que foi abusada, né, que foi usada, que foi, ela vai trazer para um corpo que ela vai trazer obesidade, porque a pessoa ela vai se enxergar suja. Ela não vai conseguir nem olhar no espelho. Uma pessoa que foi abusada, que foi violada, né, e não só abuso físico, sexual, mas abuso na infância, tu é um burro, tu é um idiota, né? Agora, essa semana eu estava estudando, já foi constatado que a criança que não recebe amor na infância, ela não consegue ter criatividade. Imagina, ela não consegue ser uma criança criativa, um adulto criativo. Por quê? Porque lá na infância ela não recebeu o amor, o incentivo que ela precisava para se desenvolver bem. Porque as nossas doenças emocionais, elas são imprimidas em nós até os 7 anos de idade.
De 0 a 7 anos de idade é aonde é formado o nosso caráter, é formado ali a nossa personalidade. Dos 7 aos 14 é uma modelagem que a criança, que o adolescente faz, né? E depois é a vida deles. Então, os pais, a gente tem que dar amor, a gente tem que ensinar, a gente tem que, né, ensinar a criança até os 7 anos. Aquele momento de 0 a 7 anos é o momento que eles são como uma esponja. Tudo que eles vê o pai e a mãe fazer, eles querem ser, né? Porque eles estão absorvendo. É aquelas pessoas que vivem com a criança, é o referencial dela. Depois de 7 a 14, é os amiguinhos, é a família dos amiguinhos, é os professores que são referencial para eles. Então eles começam a modelar outras pessoas. Até os 7 anos eles modelam o pai, a mãe, aquelas pessoas que estão ali junto da família. Então é nesse momento que acontece os abusos, que acontece, né, abusos verbais, abusos na escola, de um professor. Ah, mas não acontece mais isso, missionária. Acontece. Existe muito professor que está bloqueando as crianças. Existe muito professor que não tem saúde emocional. Só tirou a sua formação de professor ali, mas não precisa passar por um tratamento emocional. Porque tem tanta dor que acaba refletindo, acaba respingando naquela criança. E como aquele professor, ele é o referencial, ele é o super-homem, ele é a Mulher Maravilha para aquela criança, porque a criança passa quantas horas sentado numa sala de aula para ter um conhecimento, né? Então, muitas crianças têm sido bloqueadas, têm sido abusadas, e no momento que um professor fala para uma criança, tu é um burro, tu não sabe nada, não adianta, tu vai rodar, né? Como eu já soube desses fatos, quando essa criança estiver fazendo um vestibular, quando esse adulto estiver fazendo um vestibular, o que vai acontecer com ele? O subconsciente dele vai dizer o que para ele? Ó, tu não vai passar. Por que tu vai fazer? Lembra lá atrás? Tu é um burro. Lembra lá que a professora falou? E aquele adulto, ele vai se travar. Ele não vai conseguir avançar, né? Eu tive uma experiência na escola que eu fiz em Curitiba de um homem que ele tinha um problema, né? A gente passava pelas aulas, depois a gente era ministrado e a gente ficava e assistia os colegas. E ele tinha um bloqueio porque ele não conseguiu ficar casado, ele não conseguiu ser bem-sucedido na profissão dele, ele não conseguiu prosperar. Por quê? Porque na escola ele sentiu vontade de ir no banheiro e ele pediu para a professora. E a professora estava muito atribulada. Isso aconteceu, né? Aconteceu lá na escola em Curitiba, quando eu presenciei essa ministração. E aí, né, naquele momento ali, que a gente fica, cada um é ministrado, ele estava sendo ministrado, e ele falou que ele pediu para ir no banheiro, ele deveria de ter o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, não sei, não me lembro. E ele pediu para ir no banheiro e a professora disse para ele, não, faz aí, faz nas calças. E ele se urinou ali. E esse homem, ele estava lá na escola, ele estava lá em Curitiba, né, para ser tratado, para ressignificar isso, porque ele levou isso para a fase adulta dele. O subconsciente dele, ele não conseguiu, para você ver como isso é muito grave. Ele não conseguiu ter um casamento, ele não conseguiu ter uma família, ele não conseguiu se dar bem nos negócios. Por quê? Porque aquilo estava gravado no subconsciente dele. Aquilo bloqueou ele de uma forma, sabe? Que então não adianta a gente cuidar muito do nosso corpo, não adianta a gente cuidar muito da nossa espiritualidade se a gente não cuidar da nossa alma, daqui de dentro,
das nossas emoções. Ah, missionária, mas eu não sou religioso, eu não vou na igreja, eu não, né, eu não tenho essa espiritualidade toda. Então busca uma psicóloga, busca um psiquiatra, busca um médico, né? Busca um coach, busca, né, alguém que possa, uma terapia, que possa ajudar a curar a tua alma. Porque uma alma disfuncional, uma alma ferida, uma alma cheia de dor, não consegue, o teu cérebro, ele não consegue. Porque o que acontece? Conforme tu pensa, assim tu sente e assim tu age. As pessoas, elas falam sem falar. Muitas vezes não precisa a pessoa falar para te poder ler a pessoa. É só tu olhar para as atitudes dela, né? Existe aquelas pessoas, existe mulheres, existe homens que a gente conversa, que a gente pensa, mas como é infantil? Não, aquela pessoa tem um problema lá, ela ficou presa na infância dela. E ela não conseguiu desenvolver, né, o mental dela, não conseguiu, o cérebro dela ficou estagnado lá aonde aconteceu. Então, se eu tenho um emocional, se eu tenho uma alma, né, uma das esferas que está disfuncional, isso vai atingir o meu corpo. Então, a pessoa, ela não vai se cuidar, ela vai entrar numa depressão, porque consciente e inconscientemente ela vai lembrar do passado, ela vai sonhar. Existem dores como o abuso, como as perdas, como tragédias, né? Um pai matar uma mãe matar um pai na frente de uma criança, que a criança até sonha com aquilo toda a sua vida. Então, ela não vai conseguir querer fazer nem a sua higiene. Ela vai entrar num quadro de ansiedade. A ansiedade é o quê? A depressão é a preocupação com o passado que não foi resolvido. A ansiedade é uma preocupação com o futuro. A pessoa, ela não vive, ela sobrevive. Porque o viver não é viver do passado e nem do futuro. O viver é o viver o hoje. A Bíblia diz que Deus, ele veste os lírios do campo. A Bíblia diz que Deus cuida dos animais. Então, por que eu vou ter preocupação com o dia de amanhã se Deus cuida do mato, que vai ser queimado? Cuida dos animais. Ele não vai cuidar de mim, que sou imagem e semelhança dele? Então, nós precisamos ter essa identidade. Nós precisamos entender a nossa identidade, que não é a nossa identidade aquela que a gente tira no órgão público. Não, é a nossa identidade de quem nós somos. Todos nós nascemos para ser filhos de Deus, para ter essa filiação. Quando nós não reconhecemos isso, quando nós não aceitamos isso, né? Eu não sou, eu não acredito em Deus, né? A gente não ativa essa identidade. Nós precisamos ativar essa identidade e entender que nós somos filhos, mesmo sem ter pai. Que nós temos um pai acima do nosso pai aqui da terra. E através dessa identidade é que nós vamos entender o nosso propósito, a nossa dor. Por que as pessoas passam por dor? Por que as pessoas passam por perda? Porque a perda, a dor, ela revela o propósito da pessoa. Uma pessoa que nunca teve nada na vida, que sempre teve na miséria, que nunca conseguiu romper em nada, ela tem um bloqueio de escassez. Em algum momento da vida dela, da infância dela, ou o pai e a mãe dela não conseguiram romper, ou o pai e a mãe dela, ou alguém diz para ela que ela não ia ter nada na vida, que ela não ia conquistar nada, e ela entrou um bloqueio de escassez nela. Ela não consegue prosperar. Então, Deus chamou essas pessoas para quê? Para romper, para serem prósperas. A pessoa que tem bloqueio de escassez, quando ela cura essa alma,
quando ela alinha essa esfera, né, ela começa a prosperar, ela começa a entender, o subconsciente dela entende que ela não nasceu para a pobreza, para a miséria, para a escassez. Não, ela nasceu para desfrutar, para prosperar, para romper, para ter as coisas. Então, nós precisamos entender isso, seja espiritualmente, com Deus, através de Deus, ou seja, através clinicamente de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma terapia, né, de um coach. Mas nós precisamos ir atrás disso. Para quê? Para que fiquem essas 3 esferas alinhadas. Através, né, do meu espírito ativado, através da minha alma ativada, sem dores, sem marcas, sabe? Aconteceu, eu perdi, perdeu, não tem não tenho mais, meu pai morreu, não tenho mais pai. Mas quantas pessoas tu vai ajudar que não conseguem entender essa perda? Existem pessoas que perdem um pai, perdem uma mãe, perdem um filho, elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender aonde que Deus estava naquele momento. Então, através da tua dor, vai gerar o remédio para outras pessoas. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente pensa, meu Deus, né? Tem pessoas que elas estão uma vida inteira presas dentro da depressão. O que é a depressão, missionária? Ela é uma doença? Não. A depressão é uma causa de algo que está acontecendo com aquela pessoa. Pode ser emocional, pode ser espiritual e pode ser físico, do organismo dela. Dela não se cuidar, porque nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós consumimos, tanto no nosso organismo como aqui, ó. Se eu me criei, se eu sou um adulto que eu acho que eu não tenho valor, que eu sou uma burra, que eu sou uma idiota, que eu sou uma horrorosa, que ninguém vai me querer, se eu tenho esses pensamentos a respeito de mim, eu vou ter mais do mesmo que eu penso. Então entenda, tudo na vida de uma pessoa começa aqui. Não começa aqui. Não. As pessoas pensam que nós somos emocionais, que tudo é daqui, né? Foi o meu sentimento, né? Não, foi tudo aqui, ó. Quantas pessoas têm uma vida horrorosa, mas elas conseguem ressignificar, elas conseguem tratar, e hoje em dia elas são pessoas realizadas, pessoas que conseguiram romper, conseguiram se curar. Então entenda que tudo que acontece começa na tua mente. Então é na tua mente que tu tem que tratar, que tu tem que ressignificar. É lá no teu subconsciente, né? Por que eu tenho essa impressão? Por que eu não gosto de tal coisa? É porque aciona um gatilho teu. E que gatilho é esse? Então, para que a minha alma esteja alinhada, para que a minha alma esteja ativada, eu preciso ressignificar, eu preciso dar um novo sentido para a minha dor, para a minha perda, para tudo aquilo que aconteceu comigo. Lá na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, eu não sei quando. Então, para que essas 3